Olá pessoal do segundo ano, como é que vocês estão? Seguindo a quarentena aí, seguindo as instruções corretamente, fazendo tudo certinho? Bom, viemos para a nossa primeira aula nesse ambiente virtual. Fiz um vídeo introdutório explicando, mas agora vamos efetivamente para uma aula. A gente vai tratar aqui de uma aula de filosofia, que a gente já iniciou e praticamente finalizou a parte teórica em sala de aula. São as aulas 27 e 28 do livro de vocês, onde a gente vai falar do filósofo Spinoza. Lembrando que a gente está dentro daquele grande tema que é a ética. Discutimos Aristóteles, Kant, os utilitaristas. E essa aula vai trazer um conceito fundamental para a gente pensar a ética, que é o conceito de liberdade. E Spinoza traz uma ideia de liberdade diferente do que a gente costuma ter em mente. Geralmente a gente associa a liberdade ao livre-arbítrio, à liberdade de escolha, mas o Spinoza vai fazer um trajeto completamente diferente, diverso desse senso comum sobre liberdade que nós temos. Já trabalhei a parte teórica com vocês, iria fazer só os exercícios, mas eu acho interessante dar uma retomada, até para auxiliar vocês na hora de fazer os exercícios do livro, né? As tarefas do livro, ou alguma lista que eu deva disponibilizar no plural para vocês. Claro que se eu montar essa lista, quando eu montar, eu avisarei vocês no grupo e direi o prazo que vocês têm que cumprir para entregar essa lista pronta. Mas vamos retomar então a parte teórica. Começar a falar de Spinoza, a gente tem que falar de religião. Spinoza é um judeu, sua família vivia na Espanha, os pais saíram da Espanha devido às perseguições religiosas muito recorrentes na época. Spinoza vive no século XVII e vai para a Holanda. A Holanda, na época, era um local de liberdade religiosa. Não da forma que nós entendemos hoje. Eu poder falar contra a religião, falar contra a igreja, contra as igrejas. Não, a Holanda era um local de liberdade religiosa no sentido de poder ter mais de um culto. Você pode ter liberdade de culto. Você pode seguir o judaísmo, o catolicismo, uma vertente protestante sem problema. Então, Spinoza nasce e cresce na Holanda, dentro do judaísmo, porém ele vai enfrentar problemas dentro da religião dele. Com as ideias que ele propõe, elas quebram muitos dogmas, tanto do judaísmo quanto do cristianismo, que são religiões que têm uma raiz comum, né? Então o Spinoza ele não vai ser muito bem visto nesse círculo social da época. Ele vai morrer pobre, abandonado, sem fazer fama, sem fazer sucesso. Posteriormente, que a filosofia dele passa a ganhar o devido valor que merece. Ele sofre uma influência do Descartes, porque estamos falando de filosofia moderna. Descartes, o filósofo do penso logo existo, que trouxe o sujeito para o centro da filosofia, vai influenciar toda uma geração e não vai ser diferente com Spinoza. Mas Spinoza vai romper com Descartes. Descartes ele vem daquela herança platônica de divisão do homem em corpo e alma. Para o Spinoza não existe essa divisão. Spinoza vai trabalhar uma definição de homem e de Deus diferente, que vai ser fundamental para a gente entender a ideia de liberdade e a ideia de ética nele. Ok? Então essa parte introdutória sobre quem é o filósofo, o contexto que ele vive, que é fundamental para a gente entender a filosofia de alguém. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o que é Deus para Spinoza e o que é o homem. Porque a partir dessas duas definições de Deus e de homem, a gente consegue pegar o fio da meada, entender a proposta dele. Bom, já tratamos disso em sala de aula física, né, em ambiente físico, natural, normal de sala de aula. Disse para vocês que Spinoza tem uma ideia de Deus, um Deus imanente, diferente do Deus transcendente da tradição judaico-cristã. O que seria esse Deus imanente? É uma ideia de Deus muito próxima do panteísmo, do budismo, a gente pode até definir como panteísta. Esse Deus imanente é um Deus que está presente em tudo, é uma força que permeia tudo, atravessa tudo. Tudo é Deus, tudo é uma força divina. É diferente do Deus transcendente da tradição judaico-cristã, que é um sujeito, não sei se sujeito é a palavra ideal, né? Mas é um ente, um ser,
uma força que está fora desse mundo. Criou esse mundo, influencia esse mundo, mas é algo além desse mundo que a gente vive. Somos criatura dentro da tradição judaico-cristã. Para o Spinoza, não. Nós somos uma manifestação de Deus. Deus está presente em tudo no mundo e tudo que existe no mundo é uma manifestação dessa potência divina. O ser humano é uma substância material pensante, assim como outros elementos do planeta são substâncias materiais ou pensantes da divindade. Então, é problemático isso para a época, né? Porque se a gente pensar da forma que Spinoza propõe, Deus é tudo. Deus é a flor que brota no campo, a fruta que dá no pé da goiabeira. Deus é um ato de bondade, um ato de carinho, mas Deus também é aquilo de ruim que a gente encontra no mundo. Deus está presente num ato de violência, de abandono, de desespero. Deus é tudo. Essa perspectiva de Spinoza choca a época, porque era muito claro que Deus transcendente é o bem. Para ele, essa ideia de bem e mal não é fundamental na filosofia dele, essa dicotomia, essa ideia de que existe um lado que é só o bem, outro lado que é só o mal. Isso é muito da tradição cristã. Mas para ele não, para Spinoza não. Essa divisão não é fundamental para pensar o mundo, para pensar a existência. Então, está além dessa questão do bem e do mal, de um Deus bom e de um ser humano mau, não. Está muito além disso. Nós somos uma expressão de Deus, então nós somos características de Deus. O ser humano, repetindo, é substância material pensante. E aí fica um rompimento dele com Descartes. Descartes, o ser humano, corpo, alma. Para o Spinoza, não. Inteligência e corpo são dois lados de uma mesma moeda, são inseparáveis. Só podem se manifestar em conjunto. Então não existe alma sem o corpo. Após a nossa morte, nós vamos entrar na natureza, né? Já estamos, aliás. Nós vamos ser reaproveitados e vamos manifestar uma outra potência de Deus. Evidentemente que isso para a época não é muito aceito, não é muito bem visto. Então Spinoza sofre perseguições. Então essa é a definição de ser humano dele. O ser humano é essa expressão divina material pensante, que tem inteligência, é uma manifestação diferenciada, né, das demais, tem uma inteligência racional que as outras manifestações não têm, e por sermos essa substância material pensante, nós temos uma relação diferente com a natureza, mas não somos independentes dela. Nós somos determinados por ela. E aí que a gente começa a entender a liberdade de Spinoza. Não existe livre-arbítrio. Nós somos determinados por essa natureza, ou por Deus, se preferir assim chamado. Qualquer escolha que eu faço, ela não é fruto da minha liberdade. Prefiro isso do que aquilo. Não. Existem uma série de fatores anteriores da natureza, de todas as relações que eu estabeleci, que me levaram a tomar aquela decisão. E só poderia ser aquela que eu tomaria. Em nenhum momento poderia ser a outra. Essa ideia de que é uma ou outra é ilusória. Quando eu escolho algo, eu só poderia escolher aquilo. Porque todo o caminho que eu trilhei me levou àquela escolha. Então, eu sou uma manifestação dessa vontade divina e eu obedeço essas leis da natureza. Eu não existo além delas. Nós somos resultado de uma série de eventos dos quais a gente não tem poder, não tem controle. Não temos controle, mas podemos ter conhecimento. E é aí que Spinoza começa a dar uma ideia de liberdade diferente. A liberdade para ele não é escolha. A liberdade para ele é conhecer. Quando eu passo a conhecer essas leis que me determinam, essas leis divinas da natureza que me determinam, eu posso entender melhor a lógica de funcionamento do mundo
e entrar em uma harmonia maior com esse planeta, ou com essa força divina. E o que seria essa harmonia? Bom, aí tem um outro conceito de Spinoza fundamental, que é o conceito de conatos. O conatos seria a vontade que todo ser do planeta possui de evitar sua desintegração. Somos uma manifestação divina, mas após a nossa morte vamos nos desintegrar e ser utilizados para uma outra manifestação. Mas carregamos conosco essa vontade de evitar, de retardar o momento da desintegração, o momento da morte. Queremos expandir a nossa potência, aumentar a nossa evolução, a nossa capacidade. Um esforço físico e mental para que a gente permaneça vivo. Todo ser possui isso. Isso é próprio da manifestação divina. O ser humano também possui isso. Só que somos uma manifestação que carrega a inteligência. E por carregar essa inteligência, a gente pode utilizá-la para potencializar o nosso conatos, para potencializar a nossa vida, para que possamos a viver mais tempo, tenhamos mais sucesso nessa nossa jornada por esse mundo. Então, sofremos esses elementos que nos determinam, internos e externos, mas lutamos para manter esse conatos. E quando temos o conhecimento, esse conatus ele tende a se prolongar. A nossa vida tende a se prolongar. É claro, se eu conheço a lei da gravidade, eu sei o que eu devo evitar ou não. Mas aí já não é escolha, né? Porque se eu conheço, naturalmente eu vou evitar. A não ser que tenha um outro fator que determine uma outra ação minha. Mas jamais é escolha. É um pouco confuso, porque não é o tipo de pensamento que a gente está acostumado a lidar. A gente sempre pensa no sujeito como ator que faz suas escolhas. Para o Spinoza não existe isso. A gente conhece, o conhecimento modifica a gente, né? Mas a partir do momento que a gente conhece, a gente só pode tomar um tipo de decisão com esse conhecimento que a gente obteve e com os outros eventos que vão se emaranhando na nossa existência. Bom, essa é a ideia de conatos de liberdade para o Spinoza. Não temos liberdade de escolha, só temos a liberdade de conhecer. Aí fica uma dúvida, né? Essa liberdade de conhecer não seria um livre-arbítrio também? Bom, é possível dizer que sim. Claro que a filosofia de Spinoza, como a de qualquer outro filósofo, não é perfeita. Deixa brechas, deixa pontos de interrogação, pontos que não são bem explicados. Mas ao mesmo tempo é possível dizer que não, que a gente só conhece também porque a gente foi determinado por forças externas que nos levaram a buscar o conhecimento. A gente pode dar o exemplo dessa aula. Outros locais, os alunos não estão sendo forçados a buscar o conhecimento. Aqui você já tem forças atuando para vocês, para que mesmo estando em casa, vocês continuem construindo o conhecimento de vocês. Ok? Bom, a gente já tinha trabalhado isso em sala de aula, mas trouxe para a gente relembrar. Se ficou alguma dúvida, vocês me mandam no grupo de WhatsApp que eu respondo, faço um vídeo respondendo. Mas vamos à correção dos exercícios da apostila, os exercícios de sala de aula. As tarefas vão ficar para vocês fazerem em casa. Os exercícios, no primeiro exercício, a gente tem uma questão que propõe uma comparação entre um poema de Carlos Drummond de Andrade com a imagem introdutória do livro, que é aquela imagem do ser humano pulando de um prédio, de um homem pulando de um prédio. E o exercício pede para comparar a imagem com o poema e dizer qual das duas se aproxima mais da ideia de liberdade em Spinoza. Abram aí na página, eu vou dar uma lida no poema agora para que a gente possa desenvolver esse exercício. Bom, o poema diz que o poema é intitulado Liberdade, Carlos Drummond de Andrade, e diz assim: o pássaro é livre na prisão, o espírito é livre na prisão do corpo, mas livre, bem livre, é mesmo estar morto. E a imagem do homem pulando lá da introdução do capítulo. Qual das duas se aproxima mais da ideia de liberdade em Spinoza? O poema de Drummond
se aproxima mais dessa ideia de liberdade, porque ele nos dá a entender que essa liberdade ela é determinada. O pássaro é livre na prisão do ar. Ele é livre, mas o ar determina essa liberdade dele. Então, ou seja, ele não é livre nada, né? Essa liberdade é limitada pelo esse meio circundante do ser. Aquilo que nos é permitido ou não é permitido que define a nossa liberdade. Ou seja, não somos nós. Não existe o livre-arbítrio. É o meio que define a minha liberdade. O pássaro é livre na prisão do ar. O espírito é livre na prisão do corpo. Então, essa ideia do poema do Drummond se aproxima mais da liberdade de Spinoza. Ao passo que a imagem do homem pulando do prédio dá a impressão que aquilo é um ato de escolha dele, né? Ele escolheu pular, ele escolheu subir, ele escolheu se matar aparentemente. Então, ali nós temos uma imagem que nos leva automaticamente a relacioná-la com o livre-arbítrio. Ao passo que o poema não. O poema mostra que a liberdade é uma ilusão criada por nós, mas na verdade ela é definida pelo meio circundante, pelo meio que está ao nosso redor. Então fica a dica aí para vocês resolverem, façam um texto da forma que vocês entenderem melhor, mas o que se aproxima mais é o poema do Drummond. O poema do Drummond traz essa ideia de que a liberdade não é determinada pelo ser, mas pelo meio. E no segundo exercício nós temos uma letra A e a letra B, e nós temos uma frase também. A frase diz: liberdade, uma dessas detestáveis palavras que tem mais valor que sentido. É do Paul Valéry. E na primeira proposta, a letra A, pergunta por que o autor descreve a liberdade como algo detestável. Quando ele diz palavras que têm mais valor que sentido, a gente começa a entender o porquê para ele a liberdade é detestável, da forma com que a gente encara ela. Porque a liberdade ela é valorizada como um ideal pela humanidade há muito tempo, desde sempre praticamente, né? Embora tenhamos eras de escravidão, sempre houveram homens que valorizaram a liberdade, pelo menos a sua liberdade, né? Mas ela é valorizada como um ideal, uma palavra, ela é um valor, um conceito muito debatido, muito discutido, se produz muito a respeito disso, mas ela passa a ser detestável porque a gente dá mais valor na discussão, na definição do conceito, do que na vivência livre. E para isso por isso que o autor diz que é detestável, porque nós ficamos presos nessa discussão, o que é liberdade, o que não é, somos livres, não somos, e não vivenciamos essa liberdade. Então se torna algo detestável esse tema. A letra B, a pergunta é para Spinoza, qual seria o único antídoto contra a falta de liberdade? A gente falou já na aula agora, né, na parte teórica, o antídoto é o conhecimento. Não temos liberdade porque o meio define a gente, esse meio determina o que somos, as nossas escolhas, essas experiências anteriores definem tudo que nós somos. Porque nós somos uma manifestação da divindade, né? Nós não somos um ser autônomo da divindade. Somos apenas uma manifestação dessa divindade. Tem forças que agem na gente que a gente não tem nem noção. Mas a gente pode exercer uma possibilidade de aumentar nossos conatos com o conhecimento. Então ele liga a liberdade ao conhecimento, porque o conhecimento vai potencializar nossos afetos, nossa existência. Então a letra B, a gente pode dizer que o antídoto é o conhecimento. Através do conhecimento eu exerço a liberdade de aumentar o meu conatos. Então, basicamente é isso. Não tem muito mais o que dizer nesse momento desse exercício. Sempre lembrando, né? É só o conhecimento porque não tem livre-arbítrio. Porque como Deus é imanente para Spinoza, ele está em tudo em nós. Então, nós somos uma expressão divina. Nós não somos um ser que existe à parte. Pessoal, então os exercícios estão respondidos aí. Retomei a explicação teórica. Claro, de maneira mais condensada do que na sala de aula.
Espero que tenha ajudado vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, vocês têm total liberdade de me procurar. É o primeiro vídeo que eu faço, então não sei se vai estar bem montado, se está bem conduzido. Então, por favor, me dê um feedback, me digam o que está bom, o que está ruim, se deu para entender, se não deu. Mas vamos manter esse contato para a gente conseguir dar sequência no livro, nos nossos estudos. Um bom dia para vocês. Evidentemente que esse vídeo é para auxiliar. Vocês já deveriam fazer isso nas aulas normais, né? Mas agora mais do que nunca. A leitura da parte teórica do livro, o texto que o livro traz, é fundamental para o entendimento da matéria. Então vamos ler certinho aí. Resolver as tarefas que vão da páginas 15 até a 16. Depois eu vou fazer a correção com vocês. E fazer a leitura complementar. Vou dar uma vasculhada no plural para montar uma lista de exercícios sobre Spinoza, que vai ter uma data de entrega. Mas assim que montar, disponibilizar no plural, eu aviso vocês. Certo? Espero que tenha ajudado. Continuem em casa, aí, isolados, com todos os cuidados na quarentena. Eu também estou aqui me cuidando para que a gente possa, o mais breve possível, voltar para a nossa escola, né? Até mais, pessoal!